Bom dia, meninos. Hoje nós vamos resolver os exercícios da aula 7. Minha química é a química 2, frente 3. E os exercícios, a aula está na página 51, né? Propriedades da tabela periódica. Nós vamos fazer as atividades propostas para a sala e as atividades propostas. Está na página 54, 55 e 56 da apostila de vocês. Então, vocês têm que estar com a tabela, né, em mãos, igual eu pedi para vocês, porque a tabela é para consulta. Então, todos os exercícios que a gente for fazer da apostila, a gente vai olhar a tabela. É muito importante você tá com a tabela aí como apoio. Então, o primeiro exercício aí, no ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo, e de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição que não interferem em nenhuma reação química. Não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, que é o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Então, qual é a propriedade do flúor que justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Então, gente, os gases nobres, eles estão localizados na coluna 18 da tabela periódica e eles têm essa propriedade de não combinar com nenhum outro elemento. Então, existem pouquíssimos elementos do flúor com xenônio. Então, o que mostra que o flúor é um elemento altamente reativo. E isso por quê? Porque ele tem alta eletronegatividade. Ele atrai elétrons para si durante uma ligação covalente. Então, qual que é a propriedade que vai justificar esse elemento ter formado compostos com xenônio? Então, não é densidade, não é contundância. Letra C, é eletronegatividade. É a maior propriedade do flúor. Os gases nobres não têm essa propriedade, porque eles não ganham e nem perdem elétrons. O flúor, né, tem alguns valores convencionados, o valor dele é 4. Ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Ele está mais à direita e mais acima na tabela. Então, a camada dele é a camada 2, que é uma das camadas mais próximas do núcleo. O segundo exercício aí, o elemento químico A apresenta os subníveis mais energéticos iguais a 4s2, 3d1. O cátion 3+, é isoeletrônico do elemento químico B. Com relação a esse texto, pode-se afirmar que... gente, vocês estão com a apostila aí também, né? Está um pouco desfocado aqui, mas dá para ver que é o A3+, vocês olhando a apostila. Então, é muito importante a gente ressaltar algumas coisas antes de resolver as questões. Então, eu coloquei aqui para vocês embaixo a ordem crescente de energia. Então, o elemento que vai, 1s2, 2s2, aqui ó, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d1. Vou tampar o zero aqui. Esse elemento, se a gente contar, ele vai ter 21 elétrons. Na tabela periódica, o elemento 21 é o escândio, coloquei aqui embaixo para vocês. Nós vamos começar a contar as colunas, né? Coluna 1 à esquerda, depois tem a coluna 2. Então, o escândio pertence à coluna 3 da tabela periódica. Essa coluna dele chama 3b. Esse elemento é o metal de transição. Então, se ele para em 3d1, né, você termina em D, ele é de transição externa, mas a gente contou, ele tem 21 prótons
Consequentemente, ele tem 21 elétrons porque ele é um elemento químico. Então, mostra pra gente aqui. Então, o elemento químico A apresenta os subníveis mais energéticos iguais a 4s2, 3d1. Bom, já descobrimos esse elemento. Olhando a tabela, olhando a ordem crescente, porque a gente precisa desses dados para resolver a questão. Agora, o cátion dele, quer dizer, o elemento A, que é o escândio, quando ele perde 3 elétrons, a cruzinha de Morreu ali, ele se transforma num cátion, ele é um íon positivo. Então, quer dizer, o número de prótons desse íon cátion é o mesmo, não muda, 21. Mas está falando que perdeu 3 elétrons. Então, a cruzinha de mais, quer dizer, dica, morreu 3 elétrons. Aí você subtrai 21 menos 3, 18. Quer dizer, ele ficou com 18 elétrons, este íon do elemento A. Esse íon trivalente, que é um cátion. Tudo bem. Aí falou que o cátion A3+, é isoeletrônico do elemento B. Então, eu fiz aqui o B do lado, fiz uma chavezinha. Então, é muito importante a gente saber que esse prefixo iso, né, é um prefixo grego que quer dizer igual. Quando a gente viu isótopos, quer dizer, são elementos que têm o mesmo P, têm o mesmo Z, têm o mesmo número atômico, eles são isótopos. Se a gente fala que eles são isóbaros, quer dizer, igual massa, são elementos que têm a mesma massa, massas iguais. Quando eu falo isótonos com N, são elementos que têm o mesmo número de nêutrons. Agora, quando eu falo isoeletrônicos, são elementos que têm o mesmo número de elétrons. Então, ali na questão, depois do ponto ali, ó, o cátion A3+, é isoeletrônico do elemento B. Então, eu coloquei aqui embaixo para vocês, né, fiz com a minha letrinha aqui. Então, vocês podem ver que se o B aqui tem 18 elétrons, se o íon 3+, tem 18 elétrons, o B vai ter 18 elétrons. Como ele é um elemento, então o número de prótons dele é 18 também. Então, tem o mesmo número de elétrons, mas não falou que ele é íon, quer dizer, um elemento químico lá em cima, ó, isoeletrônico do elemento químico B. Então, o número de elétrons dele é igual ao número de prótons. Se a gente for na tabela periódica, eu já até escrevi ali para vocês, é o elemento argônio. Ele está na coluna dos gases nobres, na terceira camada eletrônica. O escândio está na quarta camada eletrônica. Então, vamos para a resolução das questões. Ó, letra A. O elemento químico A apresenta, vocês com a tabela na mão, menor eletronegatividade que o elemento químico rubídio. Então, por isso, a tabela, vocês estão aí, o rubídio está aqui, ó, à esquerda do escândio. Ele está na coluna dos metais alcalinos, na coluna 1. Ele está no quinto período, o símbolo dele é RB. Vocês podem ver, o RB está no quinto período, o escândio está no quarto. O rubídio é bem à esquerda da tabela, é o extremo esquerdo da tabela. O escândio está mais para a direita em relação a ele. E a eletronegatividade, ela cresce para a direita, aonde que os elementos têm maior tendência a ganhar elétrons, a atrair elétrons. Então, fazendo parâmetro entre esses dois elementos químicos, o escândio tem maior eletronegatividade, está mais acima e mais à direita. Aquele resuminho também vem para vocês, né? Vocês podem ficar utilizando ele também para informações. Então, a letra A está errada, né? O elemento químico A apresentaria maior eletronegatividade, não menor. Então, letra A, falso. Letra B. O elemento químico A apresenta menor raio atômico que o elemento químico selênio. Então, vamos ver onde está o selênio. Vocês vão lá na coluna 16. Ele é o terceiro elemento dessa coluna. É o Se, mas ele está na quarta camada, juntamente com o escândio. Todos estão na mesma linha horizontal, estão no mesmo nível energético. Então, gente, quando eles estão no mesmo nível energético, na quarta camada, indica que eles têm 4 camadas ao redor deles. Todos dois têm a mesma quantidade de camadas. Então, a gente vai olhar o número atômico deles. É a regrinha. Quem tem número atômico maior, quer dizer, maior quantidade de carga positiva no núcleo, atrai seus elétrons com maior intensidade
Nessa atração intensa, menor tamanho. Então, vamos lembrar aqui, ó, maior número atômico, maior atração, menor tamanho. Então, vocês podem ver que o selênio tem o número atômico 34 e o escândio 21. Então, o selênio, maior número atômico, maior atração, menor tamanho. Então, está afirmando aqui que o elemento A apresenta menor raio. Falso, ele apresentaria maior raio. O raio cresce na tabela periódica da direita para a esquerda, né? Os metais ali, alcalinos terrosos, se for comparado com os mesmos elementos das suas camadas, eles terão raios maiores. Pelo fato de eles terem número atômico menor, né? Letra C. O elemento químico B pertence à família dos gases nobres. Ok. Nós vimos mesmo que é o elemento 18, que é o argônio, ele está no terceiro período, na terceira linha horizontal. Ele pertence à família dos gases nobres mesmo. Sendo B o criptônio, falso. O B é o elemento argônio, então a letra C é falsa também. Letra D. O elemento químico A apresenta maior energia de ionização que o elemento químico potássio, K. Vocês podem observar que o K, o potássio, está na primeira coluna. Ele está à esquerda, né, do escândio. Entre o escândio e o potássio nós temos o cálcio. Então, como o escândio está mais à direita da tabela em relação ao potássio, realmente ele apresenta maior energia de ionização que o potássio. Então, a letra D é correta. A letra E. O elemento químico B, por ser isoeletrônico ao íon A3+, possui o mesmo raio atômico que esse íon, falso. Se a gente olhar aqui embaixo, né, nesse corte de papel que eu fiz aqui com a minha letra, quem tem maior Z atrai mais e tem menor tamanho. Então, assim, eles não têm o mesmo raio. O A tem raio menor em relação ao B. E ele está afirmando que eles têm o mesmo raio, falso. O A, o íon A3+, tem menor tamanho em relação ao elemento B. O raio dele é bem menor. Pelo fato dele ter número atômico maior, maior atração, menor tamanho. Então, nós temos ali, a letra D está correta. Terceira questão. O efeito fotoelétrico está presente no cotidiano, por exemplo, no mecanismo que permite o funcionamento das portas dos shoppings e nos sistemas de iluminação pública, por meio dos quais as lâmpadas acendem e apagam. Esse efeito acontece porque, nas células fotoelétricas, os metais emitem elétrons quando são iluminados em determinadas condições. Então, potássio e sódio, né, metais alcalinos, são usados na produção de determinadas células fotoelétricas, pela relativa facilidade de seus átomos em emitirem elétrons. Quer dizer, se eles emitem elétrons, a emissão é perda de elétrons, quando ganham energia. Segundo sua posição na tabela periódica, o uso desses metais está relacionado com. Então, na letra A, está afirmando que eles perdem esses elétrons com facilidade, porque eles possuem baixo valor do potencial de ionização dos átomos. Então, é uma propriedade que os elementos da tabela periódica, a família dos metais alcalinos, que possuem menor, mais baixo valor do potencial de ionização. Da mesma forma que os gases nobres são os que apresentam maior valor de potencial de ionização, os da extrema esquerda são os que possuem mais baixo valor, menor valor. A letra A está certa. Mas vamos fazer as outras que a gente vai fixando o conteúdo. Por exemplo, letra B. Eles possuem alto valor de afinidade eletrônica dos átomos desses metais. A afinidade eletrônica, ela ocorre na direita da tabela periódica, ela cresce da esquerda para a direita. Porque os elementos que estão localizados ali, eles têm tendência a receber elétrons. Então, quando eles ganham elétrons, eles liberam energia, que é liberada, que é chamada de eletroafinidade. Letra C.
eles apresentam tipo alto valor de eletronegatividade dos átomos desses metais. Falso. Eles têm um valor alto de eletropositividade. Eletropositividade é tendência em perder elétrons. Agora, a eletronegatividade, ela cresce igual à energia de ionização, igual à eletroafinidade. Ela cresce da esquerda para a direita na tabela e de baixo para cima nas colunas, ou nos grupos, que são as linhas verticais. Letra D. O alto valor do potencial de ionização desses átomos. Então, errado, porque tem um baixo valor de potencial de ionização, porque eles estão à esquerda mesmo, como a gente falou na letra A. E reafirmando, potencial de ionização ou energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica cresce da esquerda para a direita na tabela, de baixo para cima. E letra E, o baixo valor da eletropositividade dos átomos desses metais. Falso. Porque uma das propriedades que eles têm alto valor é a eletropositividade. É a tendência em perder elétrons. Os metais têm essa propriedade muito acentuada. Então a resposta é a letra A. 4. Furto de fiação elétrica, telefônica, de internet e de TV causa prejuízos em São Luís. São cabos de cobre e de alumínio, levados por bandidos que furtam não apenas as redes de telefonia, mas principalmente a rede elétrica. Esses materiais são visados por criminosos por causa do alto valor de venda no mercado. Então, vocês podem ver que esses cabos são de cobre. O cobre é o elemento Cu, ele está na coluna, na tabela periódica, na coluna 11. E o alumínio, que é o Al, está localizado na coluna 13. Então, pode-se afirmar em relação às propriedades dos metais citados que, letra A, eles estão na letra A, estão falando, ambos possuem alta eletronegatividade. Falso. Eles são metais, eles não têm tendência nenhuma em atrair elétrons, né? Então, eles possuem baixa eletronegatividade. Então, falsa a letra A. B. O cobre forma cátions. Correto, ele tem tendência em perder elétrons. E o alumínio forma ânion. Falso, o alumínio forma cátion também. Ele é um metal e tem tendência a perder 3 elétrons, formar alumínio 3+. Ânion são os íons de carga negativa. Por isso que a resposta B está falsa. Letra C. Ambos têm dificuldade de doar seus elétrons mais externos. Falso, eles têm uma grande facilidade em doar seus elétrons mais externos. Letra C também falsa. D. Ambos possuem alta eletropositividade. Então a letra D está correta, porque eles têm facilidade em perder elétrons, em doar elétrons. A letra E. Agora inverteu, está falando que o cobre forma ânion, quer dizer, íon negativo. Falso. Os metais formam cátions, formam íons positivos. Por isso que a letra E está errada. O alumínio forma cátion, tudo bem, mas letra E, falsa. Resposta, então, letra D, de demais. Aqui para as atividades propostas, número 1. A representação a seguir corresponde à parte superior da tabela, na qual as letras não correspondem aos verdadeiros símbolos dos elementos. Considere as seguintes afirmativas acerca dos elementos hipotéticos A, B, C, apresentados na tabela periódica. Então, gente, esses elementos aí, né, são elementos genéricos, não representam símbolo de nenhum elemento, são hipotéticos, como está citado no texto. Vocês podem ver que nós temos o elemento C na coluna 17, ele é um halogênio, coluna 7A. A coluna do lado dele, né, é a 18, não tem nenhum elemento. O elemento B está na coluna 14, né, no nível 2. Temos o elemento A, que está na coluna 1A, ele é um metal alcalino. E está bem baixo a tabela, está no 7º período. Então, vamos observar aqui as afirmativas. Então, A1. Dentre os elementos hipotéticos, o elemento A é o de maior afinidade eletrônica.
Energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Bom, o conceito da eletroafinidade, que está em parêntese, corretíssimo. Mas o elemento A, como ele está embaixo na tabela periódica, a eletroafinidade, e está à esquerda também, a eletroafinidade cresce da esquerda para a direita. Ali o elemento que tem maior eletroafinidade é o C, ele está para a direita e para cima, está no alto da tabela. Então, o item 1 é falso. Item 2. Dentre os elementos hipotéticos, pode-se afirmar que o elemento B é o mais eletropositivo. Aí, entre parênteses, capacidade de um átomo perder elétrons originando cátions. O conceito da eletropositividade, corretíssimo, entre parênteses, novamente. Mas o B, o elemento mais eletropositivo ali seria o A, porque é um metal, tem tendência em perder elétrons, está na camada 7, maior facilidade de perder elétrons. A eletropositividade, ela cresce da direita para a esquerda na tabela. Então, o elemento B ali está à direita e está no alto. Então, o item 2 está falso, viu? 3. Dentre os elementos hipotéticos, pode-se afirmar que o elemento C é o elemento mais eletronegativo. Aí está dando o conceito da eletronegatividade, força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Correto, o item 3 é verdadeiro. Vocês podem pegar a tabela periódica e ver que o C é o flúor, igual, né? São os halogênios da coluna 17. É o elemento mais eletronegativo da tabela, valor 4. Então, das afirmativas feitas, estão corretas apenas. Então, a 3, né, gente? Letra C. Na questão 2 aqui, a gente tem um gráfico, né? Esse gráfico, ao lado, mostra a variação do potencial de ionização ou energia de ionização. No eixo das ordenadas está o potencial de ionização, energia de ionização. Nos eixos das abscissas aí, né, a horizontal, está a função do número atômico, Z desses elementos. Aí, considerando a escala no eixo das abscissas, considerando que a escala no eixo das abscissas não começa necessariamente do zero. Os números atômicos dos elementos A, B e C só podem ser respectivamente. Então, gente, se a gente der uma olhada aqui no gráfico, vocês vão observar que o elemento B é o que tem maior energia de ionização. O elemento A e o elemento C, eles têm baixa energia de ionização em relação ao elemento B, que está em destaque. A gente vai fazer essa questão por eliminação. Então, por exemplo, na letra A, vamos pegar, tem o elemento A, tem o elemento B e tem o elemento C, com seus respectivos números atômicos. Então, o elemento B, na letra A, é o elemento 9. Se você for na tabela periódica, ele é o elemento flúor, né? Está na coluna 17. É um halogênio. Os elementos que apresentam maior energia de ionização da tabela periódica são os gases nobres, depois a família 17, depois a família 16, que é os calcogênios. Esses elementos dessa região da direita, eles têm alta energia de ionização. Os gases nobres são os que têm mais. Tudo bem, então tá certo. O B pode ficar como sendo um elemento de maior energia de ionização. Bacana. Na letra B, o B tem um valor 10, quer dizer, o número atômico dele é 10. Se você for na tabela periódica, você vai observar que o neônio é o número 10, ele é um gás nobre. Então, da letra B, ele pode estar naquela situação ali mesmo. É um elemento que tem alta energia de ionização na tabela periódica. Se a gente pegar a letra C, o elemento B ali é o 19. Se você for lá, é o elemento potássio na coluna 1A, é um metal alcalino. Então, a gente vai eliminar essa questão. Nós já estamos descartando ela, porque não pode ser o potássio o elemento B. Porque vocês podem olhar aqui do lado, que na letra A está o neônio. O neônio não pode estar embaixo, ele não pode ser a letra A. Então, vou eliminar a letra C por 2 motivos. Quando a gente olha a letra D, nós temos ali o elemento A, o elemento B como 18, correto? Porque o argônio é um gás nobre e tem alta energia de ionização. Beleza, vamos deixar ele bonitinho. Letra E.
Vocês podem ver que o B será o elemento 17. 17 também será o cloro, um elemento que tem alta energia de ionização. Então, eliminamos a letra C. Então, vamos voltar na A. Se a gente observar, o C ali, na letra A, o C é 10. Então, 10 é o neônio, ele é um gás nobre. Então, ele não pode estar embaixo. Entre ele e o flúor, ele tem maior energia de ionização. Então, nós vamos eliminar a letra A também. Porque o B aqui, tá, no caso, é um flúor. E o C, que é o neônio, que é um gás nobre, não pode ficar com energia menor que a dele. Porque nós estamos olhando o potencial de ionização, que é o quê? Energia de ionização. Agora, nós vamos lá para a letra D. Não, letra B. Então, na letra B, nós temos ali que o elemento B, da letra B, é o neônio. Então, ele tem 10 cargas positivas no seu núcleo. Ele é um gás nobre e ele tem alta energia de ionização. Se a gente observar aqui o A, na letra B, ele é 2. Esse elemento 2 é o hélio. E o hélio não pode estar aqui embaixo em relação ao neônio, que é 10. Porque o hélio é o elemento de maior energia de ionização da tabela periódica. Ele está mais à direita e está mais acima. Então, dos gases nobres, ele é o elemento que tem maior energia de ionização da tabela periódica. Então, está errado aí também. Porque o A, falando que o A tem número atômico 2, seria o hélio. O B é o neônio, só que o hélio tem mais energia de ionização do que o neônio. Eles são da mesma família dos gases nobres, mas a posição do hélio é na ponta da tabela. Ele está mais à direita e mais em cima, ele é o primeiro elemento. Então, nós eliminamos já a letra A, a letra B e a letra C. Na letra D, nós temos aí o elemento B é o 18, bacana, que seria o argônio. O C pode ser o metal alcalino, que é o potássio 19. E o A seria o sódio, que é o elemento da mesma família do potássio. Então, essa aí está correta. É a letra D, porque a gente conseguiu ver aqui, ó. Número 18, argônio. Número 19, tem menor energia de ionização que o elemento 18, argônio. O 19 aqui, a letra C seria o potássio. A letra A seria o sódio. Correto. Os dois têm pouca energia de ionização em relação ao elemento B. Na letra E, observe para vocês verem, o B seria o cloro e o elemento C seria, no caso aí, o argônio. Por isso que está errado a letra E. Então, C18 aqui, ó, o neônio, ele tem muito mais energia de ionização do que o cloro. E ele está mostrando que ele tem menor energia. Então, resposta, letra D. Nós temos aqui a tabela periódica dos elementos químicos, é uma ferramenta, uma das ferramentas mais úteis na química. Por meio da tabela, é possível prever as propriedades químicas dos elementos e dos compostos formados por eles. Com relação ao elemento C, que é o carbono, oxigênio e silício, analisa as proposições. Então, gente, na 1, vocês têm que observar que o oxigênio está na coluna 16, o carbono na coluna 14 e o silício está na coluna 14 também. Então, o átomo de oxigênio apresenta maior energia de ionização. Então, o item 1 aí está correto, porque ele está mais à direita da tabela. E vocês podem ver que ele está nos metais alcalinos terrosos, verdade. O item 1. 2. O átomo de carbono apresenta maior raio atômico. Gente, falso. Por quê? Entre o oxigênio e o carbono, o oxigênio tem número atômico maior, 8. Então, se ele tem 8, ele sofre maior atração, porque eles estão na mesma coluna, o carbono e o oxigênio. Maior atração, menor tamanho. Mas agora nós temos que analisar que o silício e o carbono estão na mesma família. Então, o silício está aí abaixo do carbono. O silício tem maior raio, porque o silício tem 3 camadas ao redor dele, enquanto o carbono tem 2 e o oxigênio tem 2 também. Então, o item 2, falso.
O átomo de silício é o mais eletronegativo que o átomo de carbono, falso, porque estão na mesma família. A eletronegatividade, ela cresce de baixo para cima. Então, o carbono é o elemento que está mais acima da família dele. Ele está acima do silício. Então, a 3 também é falsa. Agora, 4. O átomo de silício apresenta maior energia de ionização. Gente, falso, porque quem apresenta maior energia de ionização, nós já vimos que é o oxigênio, que está lá no item 1, na letra A. O oxigênio é o elemento que apresenta maior energia de ionização. 4 também falso. E o 5º ali. O átomo de oxigênio apresenta o maior raio atômico. Então, gente, nós já vimos que dos 3, quem apresenta maior raio vai ser o silício, porque ele está em camadas diferentes. Tanto o carbono quanto o oxigênio, vocês olhando a tabela de vocês, eles estão na camada 2, né, o carbono e o oxigênio. Então, eles têm 2 camadas eletrônicas, todos dois têm a camada K e a camada L. Apesar do silício ter um número atômico maior, ele está numa camada diferente, ele tem 3 camadas eletrônicas. Então, ele tem maior raio, ele tem maior tamanho. Então, o 5º é falso também. Então, assinale a alternativa correta. Então, gente, somente a afirmativa 1 é a verdadeira. Então, nós vamos marcar aqui a letra D. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, né? Até a próxima aula. Eu vou continuar a fazer os exercícios com vocês da apostila. Então, vocês tentam fazer os exercícios e todas as aulas de tabela, vocês ficam com a tabela na mão e com a apostila também. Um abraço bem apertado para todos vocês. Até mais.